Outra característica do ambiente físico que altera o clima é a topografia. Então, quando a gente... Topografia significa o relevo, né? A gente aqui em Tefé tem uma topografia relativamente plana, a diferença de altitude aqui fica entre 30 e 70, 80 metros em relação ao nível do mar, então a gente não tem uma variação grande de altitude aqui no Tefé. Mas em algumas regiões do planeta, como esse exemplo aqui na Califórnia, a gente tem essa cadeia de montanhas aqui, né? Então toda essa área rugosa aqui, ó, que aparece na imagem, são montanhas elevadas. Então a topografia interfere na quantidade de chuvas de uma região. Vejam, aqui no Oceano Pacífico a gente tem uma maior quantidade de umidade. Então a chuva, o excesso de umidade do oceano aqui penetra o continente e faz chover nessa área da Califórnia. Mas quando essa umidade ela encontra uma barreira, como por exemplo aqui uma montanha, né? Vejam a altitude dessa montanha em relação ao nível do mar, ultrapassa os 4.000 metros de altitude, né? Então a gente vai ter o quê? Vai ter que esse vento quente e úmido que está vindo a partir do litoral encontra essa montanha e começa a subir. E quando ele sobe, essa umidade vai esfriando. Então, vocês lembram, né, que o ar tem uma capacidade de reter umidade que depende da temperatura. Temperaturas mais elevadas mantêm mais umidade no ar. Temperaturas mais frias, menos umidade. E quando a gente tem um ar carregado de umidade que esfria, formam-se nuvens e chove deste lado da montanha. Tá? Então aqui a gente vê nessas colunas a precipitação média anual em cada ponto aqui do vale. E onde mais chove aqui na Califórnia é na porção oeste desta montanha, né? Então o que que acontece aqui? O ar quente e úmido vai subindo, formam-se nuvens, chove, então o ar vai esfriando e ficando seco. Quando ele passa por cima da montanha para o outro lado, né, ele vai novamente começar a aquecer à medida que ele desce aqui, devido à luz do sol. Mas aqui ele já está seco, ele já perdeu a umidade deste lado da montanha. Então, se a gente olha de um lado da montanha, a gente encontra uma floresta e do outro lado um deserto. Esse fenômeno aqui a gente chama de sombra de chuva, né? Então, é como se a chuva ocorresse só de um lado e do outro lado não ocorre chuva. E aqui a gente vê um outro exemplo de sombra de chuva que ocorre no Panamá, né, na América Central. Então, a gente vê aqui mostrando, né, a umidade que vem aqui do Pacífico, ela também ela ela cai em forma de chuva toda de um lado da cadeia de montanhas e no outro lado da cadeia de montanhas fica seco, tá bom? Então isso aqui é esse fenômeno de sombra de chuva. Outra coisa que pode também influenciar na topografia, né, é que em regiões em que não tem muita umidade, aquela parte da montanha que é voltada e mais exposta à luz do sol durante o dia acaba ficando mais quente e mais seca. E a parte da montanha que não recebe tanta luz do sol acaba se tornando mais úmida e favorece o crescimento de uma vegetação maior. Então a gente tem aqui o lado que não pega tanto sol da montanha, né? Isso aqui em San Gabriel, perto de Los Angeles, na Califórnia, e do outro lado a gente tem uma região mais arbustiva, né? Isso é reflexo da maior exposição solar durante o dia. Mesmo numa região seca, né? Se a gente tem essa topografia aqui, as áreas mais baixas, apesar de ser um ambiente seco, é onde costuma se acumular a água. Então a gente também pode ter nessas regiões mais baixas, próximas aos rios, aos igarapés, uma vegetação diferente da região de entorno. Então, quando a gente pensa em umidade influenciando nos seres vivos, a topografia tem essa importância também. Bom, outros fatores que afetam o clima numa região são a continentalidade e a altitude, né? A continentalidade significa que, né, geralmente as regiões com mais chuva estão próximas ao litoral, essas regiões aqui, né?
que é de onde vem a umidade, geralmente. E a água tem esse efeito de tamponar a temperatura, ou seja, não deixar a temperatura oscilar nem muito para mais nem muito para menos. Né? Então o inverno não é tão rigoroso para quem mora no litoral, né? Ele não tem um inverno tão rigoroso e também não tem um verão tão quente, por causa desse efeito da regulação da temperatura local do oceano. Mas quando a gente vai para dentro do continente, numa área mais interna ou mais aqui, né, a gente já tem um efeito maior, diário, né? Então, nas épocas, os ecossistemas terrestres eles não têm essa capacidade de regular tanto a temperatura. Então, quando tem muito sol, a tendência é que haja um grande aquecimento. Então, no verão muito quente. E quando a gente não falta sol, também esfria rapidamente. Então, o inverno tende a ser mais rigoroso e os verões também em áreas mais continente adentro em relação às áreas do litoral. Quanto à altitude, né, a altitude em si também já modifica o clima, tá? Então, quando a gente sobe 1.000 metros de altitude, em média a temperatura cai 6 graus Celsius. Então, a gente pode ter, mesmo em áreas próximas à linha do Equador, passa mais ou menos por aqui, né? Se a gente for na direção do Peru, dos Andes, lá a gente tem cadeias de montanhas de mais de 4.000 metros. E a gente encontra, inclusive, neve lá em cima. Então, a gente está na linha do Equador, né? Mesmo assim, a temperatura chega a ficar negativa no inverno e neva, certo, gente? Então, a temperatura também é influenciada pela topografia, além da posição do local no planeta, posição geográfica, em termos de latitude. Quanto à diversificação dos solos, eu vou falar por alto aqui para vocês. Eu acho que isso aqui também é tema de geologia, fisiologia vegetal, né? Mas basicamente, gente, os nossos solos eles não são uniformes, né? Eles são o resultado de várias ações diferentes que acontecem. Uma dessas ações é a quantidade de chuvas que cai numa região. Então, regiões onde cai mais chuva, essa chuva percola o solo e carrega os nutrientes da superfície para baixo, né? E elas também facilitam a decomposição de matéria orgânica dentro do solo e também a intemperização da rocha matriz, que é essa rocha de baixo aqui. Então, quando a gente olha isso aqui, a gente chama de perfil de solo, certo? Um perfil de solo geralmente é composto, né, pelas camadas superficiais e subsuperficiais. Então, a gente tem aqui nas camadas superficiais os chamados horizontes, né? Horizonte O seria esse horizonte mais superficial, que tem restos de plantas, animais na superfície do solo. Depois vem o horizonte A, que é um horizonte mineral do solo, que é mais escuro, porque contém mais humus que vem aqui de cima, né, do que os horizontes B e C. Depois tem o horizonte B, que já é uma camada subsuperficial, que é formada por partes desagregadas da rocha-mãe, estando abaixo do horizonte A. A rocha-mãe está aqui embaixo, né, representada pelo R. Ela é submetida ao intemperismo, então a chuva, o frio, o calor fazem com que essa rocha se quebre, se decomponha, né? E esses pedaços de rocha matriz quebrados aqui representam o horizonte C, que ainda são partes pouco desagregadas. E depois o horizonte B, né, que já é uma mistura dessas rochas desagregadas e com uma influência já do horizonte A. Então, dependendo do tipo de composição da rocha-mãe, se é uma rocha muito rica em nutrientes, né, como antigos derrames de lava, o basalto, a gente vai ter um solo rico em nutrientes. Se a rocha-mãe for uma rocha já antiga, uma rocha que já foi intemperizada há muito tempo, um arenito, por exemplo, a gente vai ter um solo menos rico. Então, a composição do solo depende da quantidade de chuva, do tipo de rocha-mãe que se possui, né? E da velocidade, da temperatura, da velocidade de decomposição que tem neste ecossistema. No mundo todo, a gente tem diferentes tipos de solo. Aqui eu peguei um exemplo
do Rickles, que mostra os tipos de solo dos Estados Unidos, né? Então, esse verde maior aqui nos Estados Unidos são os aridossolos, que são solos minerais secos, com pouca lixiviação. Lixiviação é a água da chuva, né, que carrega os nutrientes para baixo, e acúmulos de carbonato de cálcio. Então, a gente vê aqui um solo que foi formado num ambiente seco, né? Depois a gente tem, vamos procurar aqui um solo mais úmido, né? Aqui ó, molissolos, né? Solos bem desenvolvidos com alto teor de matéria orgânica e cálcio e muito produtivos, né? Ou solos altamente intemperizados, aqui os ultissolos, né? Que são solos de climas úmidos e quentes, com abundantes óxidos de ferro. A gente tem na Amazônia aqui, a gente tem mais os latossolos aqui na nossa região. Então, gente, era isso que eu tinha para essa aula de hoje. Dúvidas vocês já sabem, me procurem, lancem as dúvidas no WhatsApp da turma ou marquem atendimento. Até a próxima.